Boa noite, boa noite. Aqui é a Letícia Vidigal do Ho'oponopono Anjos e nós estamos aqui hoje nos encontrando mais uma vez para a nossa leitura, continuação da leitura do livro Limite Zero do Joe Vitale e Dr. Heal Len. Então, essa gravação está sendo feita ao vivo pelo Instagram. Então, por enquanto, ela vai acontecer no Instagram, de terça a quinta, às 15 horas. Então, hoje está acontecendo num horário especial, às 19h30. E nós vamos fazer essa leitura ao vivo aqui no Instagram, mas essa live ela vai ficar gravada no Instagram por pouco tempo. Ela vai depois para o YouTube e vai ficar gravada na playlist do YouTube do livro Limite Zero, leitura do livro Limite Zero. Então, boa noite, Rosane, querida, quanto tempo, gratidão pela sua presença. Lembrando para quem está entrando, para quem vai assistir, está assistindo essa gravação, eu faço essas leituras ao vivo para poder também interagir com vocês, conversar com vocês, tirar as dúvidas de vocês. Então peço aí paciência para que a gente possa interagir da melhor forma possível, para que vocês possam compreender esse livro, compreender esse conteúdo e compreender como esse Ho'oponopono da identidade própria foi apresentado para o Joe Vitale, como que ele foi trazido aí para o mundo através desse livro Limite Zero. Ok? Boa noite, Marisete. Boa noite, Conceição. Gratidão, Rosane. Saudades também. Gratidão pela sua presença. Então, todo mundo que está chegando, vamos lá para a leitura do livro Limite Zero, do Joe Vitale e Dr. Heal Len. Nós vamos retomar o início do capítulo 1. Eu já fiz a leitura do prefácio, tá? Eu fiz essa leitura da introdução, perdão. Eu fiz já a leitura da introdução no YouTube, mas eu estou enfrentando alguns desafios no YouTube, por isso essas gravações ao vivo serão feitas no Instagram por enquanto. Mas depois vai para o YouTube, fica lá na playlist da leitura do livro Limite Zero, não vai ficar salva no Instagram, ok? Então vamos lá, vamos começar aí o capítulo 1. Qualquer dúvida, deixem aí para mim, qualquer questão, coloquem aí, que a gente vai conversando sobre este livro. Então, a aventura começa, é o primeiro capítulo. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. Oka maluhia nomeoe, ku maluhia o pauloa, que que a paz esteja com você, toda a minha paz, em havaiano. Então, boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na convenção anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Gostei das pessoas, do evento, da energia e da troca de informações, mas não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos a essa leitura. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no stand comigo. Mark também é hipnoterapeuta. Ele tem um espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erickson a xamãs menos conhecidos. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar: você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las? A pergunta me fez parar. Eu ouvira falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou um hospital cheio de criminosos com problemas mentais, mas nunca atendeu pessoalmente um único paciente. Então aqui é importante a gente fazer uma pausa para eu explicar para vocês o seguinte. Ele inicialmente fala assim: você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las?
não é exatamente em ver essas pessoas, entrar em contato com elas. O Dr. Hugh entrava em contato com os pacientes psiquiátricos do hospital. Ele visitava essas pessoas, ele andava pelos corredores, ele sabia quem elas eram. Ele não as via como um psicólogo no sentido de realizar atendimentos. Ele não sentava e ouvia aquela pessoa falando para atendê-la nas necessidades dela. Então é nesse sentido que ele, sem jamais vê-las, porque inicialmente fica parecendo assim, ele nem sabia como eram essas pessoas, e não é bem assim. Ele sabia quem elas eram, via essas pessoas, encontrava com elas, andava pelos corredores, conversava informalmente, mas não fazia atendimentos da forma como nós entendemos que são feitos atendimentos psicológicos, ok? Então, ele nunca atendeu pessoalmente um único paciente. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho'oponopono. O quê? Perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca o escutara antes. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais do que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos, na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark. Em uma das ocasiões em que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul, do qual nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos, li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevia o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. Onde está esse artigo? Perguntei, porque fiquei interessada em lê-lo. Não consigo encontrá-lo, respondeu Mark, mas algo me diz que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações. Então, aqui é a conversa do Joe Vitale, ouvindo falar pela primeira vez no Ho'oponopono. Perdão. Passou-se um ano até a convenção seguinte. Nesse período, fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito de um terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância, na qual uma pessoa cura outra sem a presença desta. Mas eu entendera que o terapeuta havaiano não fazia isso. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Não existe distância porque eu curo em mim. O que existe de problema e doença no outro. Então não tem distância. Nenhuma distância faz qualquer tipo de diferença no processo de cura do Ho'oponopono. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar Ho'oponopono, de modo que a busca online ficava bastante prejudicada. Assim, deixei de pensar no assunto. Depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, Mark voltou a mencionar o terapeuta. Você conseguiu encontrar alguma coisa a respeito dele? Perguntou. Não sei o nome dele, não sei soletrar sei lá o que, expliquei, de modo que não consegui encontrar nada. Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Fizemos uma pausa, peguei o meu laptop, encontrei uma conexão wireless da internet e comecei a fazer uma busca. Não levei muito tempo para encontrar o único site oficial de Ho'oponopono. Todos esses links dos sites que vão aparecer aqui no livro estarão depois disponíveis neste vídeo lá no YouTube, ok? Então, boa noite para quem está entrando. E aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Estou fazendo a leitura do livro Limite Zero. Estamos no capítulo 1, na primeira parte, no primeiro capítulo. E eu vou gravar aqui no Instagram para que vocês venham e participem ao vivo. Traguem suas dúvidas, interajam, tem interação. Mas a gravação vai depois para o YouTube, vai ficar disponível lá. Assim como qualquer link, qualquer
informação extra a respeito desse, do que aparecer aqui no livro, ok? Então vamos lá. Então, encontrei, dei uma olhada nele, vi alguns artigos. Vamos lá, perdão, vamos de novo. Não levei muito tempo para encontrar o único site oficial de Ho'oponopono. Dei uma olhada nele, vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo com que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição de Ho'oponopono, que eu já até trouxe aqui para vocês. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Então nós queremos que as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas realizações, as nossas ações sejam impactadas pelo divino. Como? Limpando o que há de tóxico dentro de nós. Esse é o processo do Ho'oponopono. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava, de modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte, também já trouxe essa definição aqui para vocês. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros que podem causar o desequilíbrio e a doença. Interessante, sem dúvida, mas o que significava? Então aqui nós estamos falando, mais uma vez, de reparar, corrigir o erro. O que é reparar ou corrigir o erro? Tirar essas energias tóxicas, para que dessa forma nós possamos liberar energias de pensamentos dolorosos ou erros que trazem desequilíbrio em nossas vidas. Desequilíbrio entre os 3 eus, que a gente vai ver mais pra frente aqui no livro, ok? Interessante, sem dúvida, mas o que significava? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho'oponopono chamada de identidade própria por meio do Ho'oponopono. Não fiz de conta que eu sabia o que tudo aquilo significava. Mark também não. Éramos companheiros de exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a essa região inexplorada. Estávamos em busca de respostas, de modo que continuamos avidamente a digitar. Encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. Então vamos lá para o texto de explicação do Ho'oponopono da identidade própria, que foi o Ho'oponopono modificado do Ho'oponopono tradicional pela Morná Simeona e que é o Ho'oponopono que eu ensino aqui também para vocês. A identidade própria por meio do Ho'oponopono. Ser 100% responsável pelos problemas dos meus clientes. Ihale Akala Hughlem, PhD, e Charles Brown, LMT. Nas abordagens tradicionais à solução de problemas e à cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta. Este acredita que é sua responsabilidade ajudar o cliente a lidar com o problema dele. Poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% responsável por ter criado a situação problemática. Ou seja, ele tem que estar disposto a enxergar que a origem do problema do cliente dele, não dele próprio, a origem do problema da pessoa que vem procurá-lo para ser atendida por ele, são os pensamentos incorretos que existem dentro dele, terapeuta, e não dentro do cliente. Os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes todas as vezes que há um problema. Isso o Dr. Hughlem fala sempre. Ele sempre tem essa fala. Quando alguém vem e te conta um problema, você está presente ali na hora que ele está te contando. Isso significa que aquele problema que a pessoa está relatando para você também existe em você.
Existem as memórias que são compartilhadas entre o cliente e o terapeuta. E aqui ele fala, ele precisa enxergar então a origem dentro dele próprio. Ser responsável pela materialização dos problemas, ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta seja 100% responsável por resolvê-lo. Ao usar a abordagem atualizada do Ho'oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por Kahuna Lapau, Morna Nalamaku Simeona, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos incorretos dentro de si mesmo e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Então aqui ele dá essa sugestão de utilizar o Ho'oponopono da identidade própria, que é o Ho'oponopono ensinado pela Morna Simeona, para que o terapeuta faça o processo de cura nele e dessa forma cure o seu paciente, através dos pensamentos perfeitos de amor, que são os pensamentos inspirados, que vêm para nós através da inspiração divina. Os seus olhos estão cheios de lágrimas. Sulcos profundos envolvem os cantos da sua boca. Estou preocupada com o meu filho, declara Cíntia suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas. Enquanto ela conta a sua dolorosa história, começa a fazer uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim que se concretizaram como o problema dela. A pessoa conta para você o problema e você já começa a limpar aquilo que existe em mim, que eu compartilho com ela, que está se manifestando através do problema dela. À medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família do terapeuta, parentes e ancestrais do terapeuta, eles também são substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. O processo atualizado de Ho'oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com o manancial, que é como se o manancial seria o divino criador, que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Os seus olhos secam, os sulcos ao redor da sua boca se suavizam. Ela sorri e o alívio começa a despontar em seu rosto. Não sei porquê, mas estou me sentindo melhor. Também não sei porquê, mesmo. A vida só não é um mistério para o amor que tudo sabe. Eu simplesmente deixo as coisas como estão neste ponto e agradeço ao amor de onde emanam todas as bênçãos. Ao usar o processo atualizado de Ho'oponopono na resolução de problemas, o terapeuta primeiro pega a sua identidade, a sua mente, conectando-a ao manancial que os outros chamam de amor ou Deus. Quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrige os pensamentos incorretos dentro dele, que estão materializando os problemas, primeiro para ele e depois para o cliente. Talvez o problema do terapeuta não seja o mesmo do cliente. Pode ser que o cliente esteja vivenciando, como essa mãe, um problema de drogas com o filho, mas o terapeuta esteja vivenciando essa mesma memória, essa mesma origem do problema desse uso de drogas com alguma outra situação. Então, é corrigido a questão na pessoa que está fazendo o processo terapêutico e também quem ele está atendendo. O apelo é um processo de arrependimento e perdão da parte do terapeuta. Eu me arrependo de ter alimentado os pensamentos incorretos que causaram problema para mim e para o cliente. Por favor, perdoe-me. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, o amor inicia o processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. Nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema. Sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa ou a confusão. Então, o amor, o divino criador, a inteligência divina, purifica, transmuta em luz as emoções incorretas que causaram o problema.
No passo seguinte, o amor libera então as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Transmuta em luz e preenche os espaços vazios com a luz divina, que aqui ele vai chamar de vácuo, de vazio, que é essa conexão realmente com o divino, sem essa sensação da presença nossa neste mundo material. Como os pensamentos estão vazios, livres, o amor os preenche com ele mesmo. O resultado: o terapeuta se renova, se revigora no amor. Quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. Onde antes havia desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe a luz de cura do amor. A identidade própria, por meio do treinamento do Ho'oponopono, ensina as pessoas quem elas são e como elas podem resolver problemas de momento a momento, sendo nesse interim renovadas e restauradas no amor. Incrível esse processo, né? Então, uma vez que eu limpo essas energias dos meus antepassados, as energias kármicas que eu trago de outras vidas, eu me conecto com o Divino Criador e me reconecto com o meu verdadeiro eu sou. Esse eu sou equilibrado e conectado ao divino. O treinamento começa com uma palestra gratuita de 2 horas. É apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na vida de sua família, parentes, ancestrais, amigos, vizinhos e parceiros comerciais, como problemas espirituais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. Então, a primeira coisa é ver como os pensamentos se materializam na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos ancestrais, dos vizinhos e parceiros comerciais, como problemas espirituais, mentais, etc. No treinamento do fim de semana, os alunos aprendem o que é um problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problemas, utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. Esses 25 processos de resolução de problemas são as ferramentas do Ho'oponopono. As ferramentas que eu trago aqui nas meditações, que eu trago aqui através do oráculo, que eu trago aqui para vocês quando elas aparecem, eu explico para vocês as ferramentas. Então, esses 25 processos de resolução de problemas são as ferramentas do Ho'oponopono da identidade própria. O incrível a respeito do processo atualizado de Ho'oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como a valorizar cada vez mais o milagre do amor a cada aplicação. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. Então, essas aqui são constatações do Ho'oponopono da identidade própria a respeito da vida, tá? O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. E sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Então, nós estamos aqui neste planeta hoje compartilhando memórias que fazem com que nós tenhamos pensamentos, crenças, emoções que nos alinham neste planeta. Nós estamos todos alinhados vibracionalmente a partir das memórias que nós compartilhamos. E aquilo que nós sentimos dentro projeta-se fora. Está fora da nossa, está presente, expresso na nossa realidade. Mark e eu, vamos ver mais sobre isso mais pra frente, tá? Mark e eu lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando, Charles Brown
ou esse Dr. Yulin. Não sabíamos, não tínhamos como saber. E quem era essa tal de Morná que o artigo mencionava? Ah, sim, uma coisa importante, é Kahuna Lapau, é a Kahuna que tem a habilidade de curar com as mãos. Morná Simeona, que foi a criadora do Ho'oponopono da identidade própria, a partir do Ho'oponopono ancestral, ela fazia massagem Lomi-Lomi, que é essa massagem que usa as mãos, que usa também todo o corpo, havaiana, ok? E o que era o Ho'oponopono, sei lá o que da identidade própria? Continuamos a ler. Encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos buscando. Eles continham declarações reveladoras, como a identidade própria por meio do Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação. Então, os problemas não são provação, não são castigo divino, não somos nós pagando nossos pecados, nada disso. São oportunidades. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Então, os problemas são apenas memórias, são os nossos registros energéticos, kármicos, que nós trazemos, que vão se repetindo para nós, para que nós possamos finalmente enxergá-los com os olhos do amor e agir a partir da inspiração divina. Eu estava curioso, mas não estava entendendo. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esse sei lá o que, ajudava o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem era esse terapeuta? Encontrei ainda mais um artigo, este de autoria de um repórter chamado Daryl Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que teve com a criadora desse processo, Ho'opo sei lá o que. O nome dela é Morná e ela é uma kahuna, ou guardiã dos segredos. Então vamos só explicar melhor o que é um kahuna, tá, gente? O kahuna era considerado um guardião dos segredos da vida cotidiana havaiana, porque esse conhecimento de como que a vida no Havaí funcionava antes da chegada dos ingleses, antes de ser hoje um estado americano, se dava através da fala. Então, da linguagem oral. As pessoas aprendiam como construir um barco de pesca, construir as suas casas, aprendiam como lidar com a agricultura, a se preparar para guerras, para lutas entre eles, para pescar e todas essas coisas a partir daqueles que já tinham o conhecimento de como fazer aquilo. Estes eram os kahunas, eles eram os especialistas no cotidiano, em práticas cotidianas do Havaí. Uma vez que chegaram ali os ingleses e o Havaí começou a ser invadido, tomado, habitado, vamos usar aí qualquer palavra aí, por essas pessoas de fora, esse conhecimento continuou sendo passado oralmente entre aquelas pessoas que sabiam para os nativos, para aqueles que já eram do Havaí. Eles não compartilhavam os seus segredos, os seus conhecimentos. Não era um segredo, eram seus conhecimentos de como viver e lidar com o cotidiano no Havaí. Então, eles compartilhavam apenas com aqueles que eram havaianos, aquelas gerações seguintes. E por isso eles passaram a ser considerados como guardadores de segredos. Mas eles não continham segredos, eles tinham conhecimento, mas eles não compartilhavam com todos, ok? Então, Kahuna, o guardião dos segredos, ou guardião do conhecimento do cotidiano havaiano, ancestral havaiano. O que essa Morná fez para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao Criador Divino da nossa escolha, qualquer que seja esse Criador Divino, por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa. Então, quem me acompanha aí, qual é o nome dessa divindade que nós trazemos? Que é, na verdade, uma extensão do Divino Criador.
Então aqui fica ainda um pouco confuso compreender o Ho'oponopono. Mas para gente que já tem mais conhecimento, já sabe que se trata do nosso alma Akua. Lili, estou lendo o livro Limite Zero, tá? Então eu estou no primeiro capítulo do livro Limite Zero. Daqui a pouco eu já vou encerrar. Essa live depois vai ser salva lá no YouTube, onde ela vai ficar gravada na playlist leitura do livro Limite Zero, para que vocês possam acompanhar essa leitura e estudar o Ho'oponopono junto comigo, junto com essa leitura desse livro, ok? Talvez você tenha compreendido isso. Então, ele fala, né, que fazer o que essa Morná faz para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao Criador Divino da nossa escolha, por meio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é, na verdade, uma extensão do Divino Criador. Então, quem sabe aí o nome dessa divindade que existe dentro de nós? Vamos lá, quem me acompanha aí já sabe. Talvez você tenha compreendido isso. Eu não entendi na ocasião, e Mark tampouco. Aparentemente, essa tal de Morná pronunciava algumas palavras como uma prece, que são as petições, tá? Que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Registrei mentalmente que eu queria localizar essa prece, mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente, encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso stand na convenção, nos demoramos mais um pouco para poder continuar com a busca. Baseados nos artigos e no site, tivemos o palpite de que o terapeuta que teríamos que encontrar se chamava Ihaleakala Hyulen. Que primeiro nome? Eu não tinha a menor ideia de como deveria pronunciá-lo e muito menos soletrá-lo. Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O site não oferecia nenhuma informação do contato em relação a ele. Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou mesmo morto. Fechei o meu laptop e voltei para a convenção, mas a aventura havia começado. Então nós vamos encerrar esse primeiro capítulo do livro do Limite Zero, do Joe Vitale e Dr. Hyulen. Então essa é uma leitura que eu vou fazer aqui com vocês de terça, todas as terças, quartas e quintas às 15 horas. Hoje ela está acontecendo às 19h30, mas ela vai acontecer às 15 horas, terça, quarta e quinta, da leitura do livro do Limite Zero, para que eu possa ir explicando para vocês um pouco mais sobre o Ho'oponopono através dessa leitura. Inclusive coisas que eu não concordo que ele coloca, né? Vou trazendo algumas informações a mais, mas essa live ela não vai ficar gravada no Instagram, ela vai para o YouTube, para a playlist leitura do livro Limite Zero. Então se você quiser acompanhar, vem aqui no Instagram, terças, quartas e quintas às 15 horas, acompanha a leitura comigo, ou vá lá no YouTube e acompanha a leitura por lá, ok? Então muita gratidão pela presença de vocês aí, quem participou. Boa noite, quem chegou aí depois, gratidão. E nós nos encontramos agora para essa leitura, terça-feira, às 15 horas. Amanhã, às 8h30, nós temos meditação de conexão com a nossa criança. E às 15 horas nós temos uma live para tirar dúvidas de vocês a respeito do Ho'oponopono. Mas a leitura volta semana que vem, terça-feira, às 15 horas. Mahalo de coração pela presença de vocês e até o próximo encontro. Aloha, boa noite, tchau, tchau.